Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 24 de julho de 2026. Agora são exatamente 10 horas 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se tu chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é um alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, é nesse pique mesmo que eu tô hoje. Sem pique, na verdade. Eu acordei com uma preguiça de sair pra rua hoje, sabe? Tá te pensando nos últimos dias aí como tem sido. Ontem foi terrível. E eu acho que semana que vem vai ser pior. Ou pelo menos todos os dias serão terríveis. Essa semana, no início da semana, como tá chovendo bastante, até que deu pra se virar um pouquinho. Nada demais também. Tô aqui no posto que tem aqui pertinho de casa. Vim abastecer direto aqui, porque não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá 5,79 a gasolina, o litro. Mais 10% da abastece. Então já vou garantir. Eu nem precisava abastecer nesse momento, mas em algum momento do dia com certeza. E daí já garantia. E tô aqui, já liguei o aplicativo, já tô com os desaforos para buscar um raio que o parta. Nada que me motivasse a me movimentar. Mas é isso, o tempo tá bonito, parece que vai ter sol esse final de semana. A chuva retorna na segunda-feira ao estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Já estamos com alerta de enchente, né, de alguma maneira. Todo mundo tá apavorado com essa história, com essas notícias. Ontem eu vinha conversando com uma senhora sobre isso. Que a vida inteira foi assim, né? 2, 3 semanas de chuva no inverno e tal. Só que depois de 24 nunca mais será igual, né? Nunca mais será igual, com certeza não. Mas é isso. Para quem acompanhou ontem o meu Instagram e a live, ontem eu fiz a instalação elétrica de uma tomada, 2 tomadas na verdade. Eu já deixei uma preparada caso no futuro eu venha a comprar um carregador rápido. Mas eu fiz 2 tomadas, uma tomada de 20 amperes para usar o carregador que acompanha o carro, que é um carregador lento, que é o que eu pretendo usar. Vamos ver se encaixa na minha rotina, porque vamos ver, porque ele demora de 12 a 15 horas para 100% de bateria. Eu nunca vou usar 100% num dia, pelo que eu tô vendo aí, vou gastar em torno de 50 a 60% de bateria. Então vou precisar aí de umas 10 horas, eu estimo, para fazer o carregamento completo. E esse tempo eu tenho em casa, todos os dias, né? Salvo alguma exceção. 15 pila lá pro Zafari, pro Bourbon Teresópolis. Tá. E então foi feita essa tomada. E foi feita também uma de 32 amperes. Caso futuramente eu venha comprar um carregador rápido e tal. Então eu já aproveitei a instalação. Aproveitei já que estou fazendo uma instalação, puxando fio, aquela coisa toda, já colocar umas 2 tomadas. Para minha surpresa, não fui pego desprevenido, confesso. Desde o começo eu estava falando com o rapaz, deixando claro que eu precisava de uma tomada de 220 amperes, 220 volts para 20 amperes aterrada, que é o padrão que o carro precisa para carregar, né? E desde o início eu questionando que será que eu preciso pedir alteração de carga? E sempre foi me dito, não precisa. Só que desde que eu uso no 110. Só que no 110 não é 10 horas, não são 10 horas de carregamento, são 20 horas de carregamento. Enfim, como estamos com tempo ainda, tá tudo certo, nada resolvido. Agora de manhã, enquanto tomava o meu café, peguei meu celular e solicitei a mudança de carga na CE. Tá? Feita a solicitação via celular. Eu tenho uma loja bem pertinho aqui de casa, que é aqui na Otto Niemeyer, eu ia ali. Só que antes de eu pensar, será que eu não consigo resolver isso por aplicativo? A princípio eu consegui, fiz o pedido lá de alteração de carga. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o processo se desenrola, né? Espero que uma semana isso se resolva.
Mas tá dentro do prazo da entrega do Catito, né? O Catito aí tem previsão de entrega para início de agosto. Isso se o banco pagar, e essa é outra questão que tá parada, sem atualizações, sem notícias. Mas eu já joguei pro Santos que resolvam, não depende mais de mim. O que eu fiz tinha que fazer, o que eu tinha que fazer tá feito. Então é só aguardar. Então na próxima semana aí eu imagino que a CE faça essa alteração, né? Dentro dos prazos deles lá, tá tudo certo. Mesmo que não faça, eu já consigo carregar em 110 o carro, mas não é essa a ideia, né? Enfim. Mas o serviço do rapaz, de qualquer maneira, foi super bem feito. Equipamento de primeira, cuidado com o material, tudo certinho, bonitinho. Se preocuparam inclusive de limpar as canaletas, o conduíte, eu não sei como é que chama isso, porque como estava chovendo ontem, ficou algumas peças se embarraram na hora de fazer ali. Me pediram um pano e um balde para fazer a limpeza. Eu disse, olha que legal, parabéns pelo cuidado de vocês. Temos que entregar o negócio pro cliente, não sei o que, 100% e tal. Eu disse, não, é isso aí mesmo, tá certo, perfeito. Enfim, tá feita essa parte, tá feita essa questão. E aguardar a CE aí nos próximos dias. Isso aí deve correr naturalmente. E depois esperar que as coisas se resolvam definitivamente, né? Dito tudo isso, pegar aqui na família Gonçalves Carneiro, aquele condomínio que eu tenho ranço de buscar passageiro, porque normalmente eles nos esperam dentro de casa, lá no fundo. Mas é isso, estou indo buscar minha primeira corridinha para levar ali para Bourbon, Teresópolis. Nessa sexta-feira que tá bonita, tem solzinho, a temperatura tá ok. Espero que dê para buscar a meta, ou pelo menos perto disso. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés, vem, Catito. E eu acho que ele não vai conseguir repetir uma partida com tantos erros dentro de casa. É isso que vai me deixar um pouco mais calmo. Mas eu repito, cara, o torcedor vai ser peça fundamental. Se a gente quer continuar sonhando com a Sul-Americana. Por aqui? Depois achei ela bem. Feito então, Natália. Uma boa tarde pra ti. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Feito, finalizada a segunda corrida do dia. Trouxe aqui pro treino de 40. Que vontade de descer do carro e ir lá tomar um banho de sol com as capivaras. Eu não vou me dar o trabalho de tirar a câmera do lugar pra tentar mostrar lá, porque a GoPro não tem zoom, né? E não ia aparecer na imagem com certeza. Mas aqui no meu ângulo de visão deve ter pelo menos umas 15, tudo tomando banho de sol. Que delícia, né? Que delícia. E vários filhotinhos, elas estão se reproduzindo esses dias. O passageiro me falou que já estão espiados. O pessoal que cuida dos animais, não sei exatamente o órgão, que elas estão se reproduzindo muito rápido e elas não têm predador, né? Elas não têm predador, tinha que largar umas onças aqui pra comer essas capivaras, mas como é que vai largar umas onças aqui? Então, o passageiro falou que estão pensando em tirar elas daqui e tal, levar pra... Mas enfim, é legal de ver, né? Ver um bicho silvestre no meio da cidade. 11h17 da manhã, hora de Caxias, porque se depender só de... já tá ligado. Então vai ser foda mesmo. Vou voltar aqui fazer o retorno da Ipiranga, em direção ao bairro Menino Deus, porque ninguém sai daqui essa hora. Ninguém sai daqui essa hora, aliás. Tô pessimamente posicionado só para não passar batido. Olha que bonitinha essa rua aqui que o pessoal decorou pra Copa. Pena que a seleção não valorizou o trabalho dos guri. Olha só que bonitinho. Cheio de bandeirinha, pintura no asfalto. Essa é a rua Nossa Senhora do Brasil, aqui no bairro Partenon, na Vila Conceição, ou Maria Degolada, como queiram. Tô indo buscar ali a passageira na Barão, para descer o morro, para levar ali para Veríssimo Rosa, uma curtinha que entrou na espera depois que eu trouxe a moça lá do centro. Viu que bonitinha? Não tinha passado aqui durante a Copa. Toda pintadinha, decorada. Infelizmente a nossa seleção flopou, né? Agora são 10 para o meio-dia e a temperatura tá uma delícia. Só para não passar batido.
Aqui, senhora. Isso. Muito bem, Solar do Ricaldoni. Eu descobri que existia esse morro depois de motorista de aplicativo. Antes eu nem sabia que existia esse nome. Pois é, não, isso aqui existia um proprietário antigamente, os jesuítas, aí venderam para esse italiano. O Ricaldoni? Toda essa região aqui do morro. Eu descobri uma vez quando eu vim trazer no restaurante, que eu já não lembro onde é, mas tinha um restaurante por aqui, né? Ali tem a praça, né? Tem saída, tá? Não, eu sei. Aí Agora... entrando ali já é o restaurante. É isso, eu vim trazer um passageiro e ele me contou da história do morro. É bem bonita a história. Feito, então, senhora. Bom final de semana. Muito obrigada. Eu que agradeço, trabalho, viu? Tchau, tchau. Que baita horinha, senhores. Que baita horinha. E por mais passageiras como com essa senhora que eu trouxe aqui pro Morro Ricaldoni, o engenheiro Álvaro Nunes Pereira, bairro Moinhos de Vento. Aqui é sem saída, o restaurante é por aqui, eu não lembro exatamente onde é o restaurante. Ali na frente, ó. Acabei de ter uma plaquinha, né? Vou manobrar aqui e contar pra vocês sobre essa perninha. A última vez que eu falei, eu acho que eu tava lá eu tava lá no Partenon indo buscar a moça pra ajudar ela pra descer o morro, né? Pois bem, levei ela para Veríssimo da Rosa, daí tocou na dentro, na sequência, quase que instantaneamente, a primeira Comfort da rodada, do dia e da rodada, para levar pro Clínicas. No Clínicas eu peguei a senhora para levar para Barão de Ubá. Na Barão de Ubá eu peguei, na própria Barão de Ubá, quase 400 metros na frente, eu peguei o meu xará para levar para o Hospital Mãe de Deus, e no Hospital Mãe de Deus eu trouxe essa senhora para cá. Isso mais ou menos em 1 hora, praticamente on fire. Até chegar aqui, no bairro Moinhos de Ventos. E parou. Parou. 1h03 da tarde. Alerta para cenas repugnantes. Tô apaixonado por abóbora. Na verdade, sempre gostei. Mas eu acho que eu nunca tinha feito na vida abóbora. Mas sempre gostei. E esse guisadinho que eu fiz aqui. Olha onde eu tô. Parei aqui na rua Carlos Pessoa de Brum, no bairro Santo Antônio, onde eu finalizei minha passageira agora 1:50 da tarde. Já vinha morrendo de fome. Queria te pedir uma ajuda aí. Hashtag me ajuda aí. Não vai te custar nada se o YouTube continua com a promoção. Eu digo se porque eu não tenho certeza. Aliás, eu não sei os critérios. Vocês lembram no mês de maio? Eu trouxe aqui a promoção dos clubes de membros, que o YouTube estava dando 100% de desconto na primeira mensalidade. Pois é, muitos de vocês tornaram-se membros na categoria O Meu Bruxo e me garantiram 50 pila por mês. Eu sou muito agradecido a cada um de vocês que fez isso, né? E depois cancelaram a assinatura e tá tudo certo, né? Não tô cobrando aqui que tu me dê 50 reais por mês, muito pelo contrário. A tua audiência, o teu like já é de grande valia. Ontem, durante a live, o Alessandro Zakovic, inscrito nesse canal, assíduo, comenta, não é motorista aplicativo, ele é só um curioso, me acompanha desde sempre. Ele, Daniel, olha só, durante a live me falou: me tornei membro aqui, a promoção continua valendo de 100% de desconto na primeira mensalidade. Depois disso, mais um rapaz, o Oséias Frutado, acho que é isso, lá de Londrina, também tornou-se membro e me deram essa força aí. Então eu queria te fazer esse pedido aí, dá uma olhadinha aqui na capa do canal, clica lá no botão Seja Membro, vê se está aplicada a promoção de 100%. O valor da primeira prestação deve parecer zero. Se estiver, vai lá na categoria Meu Bruxo e me dá essa força aí, né?
Depois, se quiser renovar, é sob tua responsabilidade. Ok? Desde já, valeu por essa força. Independente disso, deixa o joinha, hype o vídeo também e deixa o teu comentário pro YouTube engajar esse vídeo aí e oferecer para mais inscritos. Lembrando que eu gostaria de receber o Catito com a marca de 15 mil inscritos. Faltam 500 e alguma coisa, 530, 540 aproximadamente. É difícil para eu conseguir tudo isso em, sei lá, 2, 3 semanas. Não, é muito mais do que a minha realidade, mas o zero eu já tenho. Então, se puder compartilhar esse vídeo, além de deixar comentário e like, para o YouTube oferecer para mais telespectadores, é possível que, se eu não chegar nos 15k, eu chegue bem perto disso, tá? Hashtag me ajuda aí. Que sequência enlouquecedora que eu tô agora, sabe? Que sequência enlouquecedora. Depois que eu terminei o almoço, liguei o aplicativo, fui buscar um aeroporto ali no Partenon. Não apareceu. Não apareceu. Daí na sequência tocou uma para levar pro São Lucas. Eu fui buscar. Eu passei um prédio do número, porque o mapa tá marcando errado. E daí, quando deu 2 minutos, o cara mandou mensagem: tu não pode dar uma ré? Isso não é possível, cara. Cancelei. Eu tô com a Ana Bento para levar pro Medplex, aqui na Santana, onde estou agora. O nariz empinado da moça era tão empinado que chegou a deixar uma marca aqui assim no teto, sabe? Entrou arrastando o nariz assim. Deixei, enfrentei aquele enrosco da entrada do Medplex. Que enlouquecedor aquele enrosco. E quando eu finalizei a corrida dela, tocou na torre do lado, no 301. Beleza. Vou ali, cheguei. Mandei mensagem. 30 segundos depois, ela está no elevador. Eu disse: ah, não é possível. Ela está no elevador, e por que pediu o carro de dentro do consultório? Cancelei. Resumindo, agora são 2h31, na última meia hora eu fiz 8h27. Mais 2 vezes de 1h71, que foi os cancelamentos que eu acho. Eu preferia não receber, sabe, 171. Porque é literalmente 171 te pagar 171 por uma corrida de cancelamento, tu não acha? E agora eu vou buscar 11 pilas no Medplex de novo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu enrosco. Espero. Normalmente quando eu faço isso ele não acontece, né? Então eu vou virar a câmera para que ele não aconteça. Porque é deveras irritante aquele recuo do Medplex ali. Muitas vezes o pessoal para e quer esperar. Eu tô extremamente irritado. Fechou o sinal. Próximo take. Chegando aqui então, vamos ver como é que tá o recuo do Medplex. Ai, graças a Deus. Vou começar a fazer isso, sabe? Vou começar a entrar com a câmera sempre ligada nesses lugares que me deixam estressado. E daí eles não estão tanto. Quando eu vim aqui anteriormente para deixar a passageira, devia ter uns 6 carros aqui fazendo toda a volta. Todos parados e no arranque para, porque os passageiros provavelmente não estavam prontos. E agora foi de boa, só um Voyage na minha frente e minha passageira já está pronta. Chegou o ponto da minha passageira, essa aqui ó, que tá passando aqui agora. Essa que eu trouxe lá do Medplex. Ela me disse que ela primeiro perguntou: moça, me diz uma coisa, o que tá acontecendo com a Uber?
Deu vontade de falar um monte de coisa, né? Em que sentido, senhora? Por que tá tão barato? Daí eu olhei pra ela assim, o que eu vou lhe dizer? Daí ela disse que hoje de manhã ela fez uma corrida no Comfort. Tô no Comfort agora. Não pretendo ligar X porque não dá, não tá dando pra fazer, não tá? Ela disse que ela ficou com vergonha do motorista hoje, que ela pegou uma corrida pra... Aqui é onde ela mora, na Regente, ali pras bandas de Iguatemi, não me disse exatamente, não interessa. Por R$5, ela falou. Pagou R$5. Então ela ficou com vergonha do motorista e deixou uma gorjeta pra ele, inclusive. E depois vou espiar, ver se ela vai deixar a gorjeta pra mim. E ela queria saber o porquê. Por que tá tão barato? Eu disse, olha, tá, R$5 a gente não recebe. A gente recebe pouco. Tava cada vez menos, mas R$5 também não. A senhora provavelmente estava com promoção e tal, não sei o que. Não sei, não tem promoção e tal. Enfim. Chegou o ponto dos passageiros ficarem envergonhados de tão pouco que eles estão pagando. Inacreditável, né? Ver se ela deixou alguma coisinha agora aqui. Pelo jeito não, 11,80. Eu acho que era isso mesmo que tinha oferecido antes. 11,80, 4 km, é isso aí. Nada demais. Enfim, é só no nosso. Por isso que tá algo dinâmico aqui, ó. Sim, tá algo dinâmico. Cheguei a pegar de 7 pila, mas não fiz a corrida. Estavam no elevador. Estamos no elevador. Vou buscar a última ali no Sicredi para levar pro Varig. Estamos no elevador. Daí eu vim aqui no posto S em mijar, onde estou agora. Eu cheguei aqui, tinha fila de fila de motora mijando. Eu encontrei o colega na fila do banheiro, inclusive. Só quero confirmar se foi ele que deixou isso aqui pra mim. Já mostro pra vocês. Tu que é o Pitoco? Ah, tu mesmo. Eu que botei? Eu vi, eu só queria confirmar. Tava de sacanagem. Só queria confirmar. Daí o Pitoco mandou. Pitoco falou. O Pitoco, 5 dedos desse canal, ele trabalha com material de festa infantil e tal. Já tinha encontrado ele algumas vezes. Deu de cara comigo lá no banheiro. E me xingou isso aí. Eu, na hora não entendi que ele me conhecia, né? Daí depois eu saí, ele me cumprimentou normalmente. E daí quando eu cheguei aqui no Moisés tinha esse pirulito no para-brisas. Só que eu fiquei na dúvida se era dele ou não. Enfim, são 5h20 da tarde, tá tocando as corridas absurdas aqui. Só que a dinâmica se foi. Se foi, e era pouquinho, na verdade, 7 pila, vamos combinar, mas diante do arrasto que foi o dia de hoje, qualquer coisinha é qualquer coisinha, né? Eu vou sair daqui porque todas as corridas estão tocando no Bourbon Valley, só que tá dando 10 minutos para buscar. Então já vamos movimentar em direção do Bourbon Valley. Daqui a pouco alguma me convence, né? Alguma me convence, se for pro centro, pro Travesseiro. Só que a maioria tá tocando pra periferia, pra Rubem Berta, Sarandi. E agora não vou fazer esses destinos, né? Agora não vou fazer esses destinos. Enfim, vamos lá para mais uma perna. Essa da tarde foi um arrasto completo. Tá ali o Pitoco de novo, ó. O rapaz ali, ó. Esse de preto à direita vão ver encostado num prisma. Ah, esses motoqueiros, cara. Hoje quase peguei um motoqueiro assim pela direita. Ele saiu, foi fazer uma conversão aí, ó. Pitoco. Um Joy, prisma Joy. Tomando um cafezinho ali. Provavelmente esperando a boa. Chega por hoje, pessoal. 9h08 da noite. Já tô aqui na Zona Sul. Quando eu pensei em direcionar, adivinha? Tristeza. O estagiário mandou uma corridinha pra Tristeza. Uma Yolanda Faladeira, que mora colada, literalmente, no Zafre da Otto, na rua Armando Barbeto. Ele me contando a história toda do Zafre. Um abraço pro Cláudio Vital, se estiver vendo esse take. Tá ansioso em conhecer os Zafres, né? Mais um dia arrastado de férias.
nem abaixo do que eu imaginava, que eu gostaria. Complicado, difícil, arrastado. E hoje eu não consegui nem ânimo pra ficar bravo com vocês. Dar uns gritos. Eu sei que tem gente que gosta que eu os takes que eu fico bravo gritando, né? E olha que motivo não faltou. Olha que motivo não faltou. Foram uns 3 ou 4 cancelamentos de 171 hoje. Passageiro não veio, passageiro estava no elevador, passageiro não apareceu. Irritante, sabe? Por quê? Porque está acontecendo uma situação que eu já comentei por diversas oportunidades. Quando a demanda é baixa, tu tem que achar o passageiro. E às vezes ele está a menos de 500 metros de ti. Porque tem um motorista para cada passageiro. Então se tu não achar ele, tu não vai receber aquela chamada. E a consequência invariavelmente é: ai, como tu veio rápido, moço. Eu não estava preparada para o teu sucesso. Eu estou no elevador. Eu estou descendo. E a paciência do guerreiro não existe mais para esse tipo de coisa. Há muito tempo, por sinal. Talvez essa seja junto com as tarifas e com a manipulação dos aplicativos, o maior problema que eu tenho com um passageiro não é o cara tá fedendo, não é o cara tá sujo de obra, porque o sujo de obra nem vai embarcar. Não é o cara falar no telefone, é o cara te deixar esperando. Esse passageiro que te deixa esperando, pra mim, é o pior de todos. Pra começar, ele não tem respeito pelo teu trabalho. Ele não tem respeito pelo teu tempo. Tá? E hoje tiveram várias oportunidades. Eu poderia ligar a câmera e dar uns gritos, mas não tive disposição pra tanto. Me desculpe o vídeo. Eu acho que não deve ter batido 20 minutos. Ou se bateu, não foi muito mais que isso. Eu sei que muitos aqui gostam de vídeos longos, 40, 50, 1 hora às vezes, né? Eu sempre procuro entregar isso aí. Naturalmente eu entrego isso aí. Nunca me organizo. Hoje eu vou fazer um vídeo de 45 minutos. Não. Eu vou falando ao longo do tempo, mais ou menos eu já sei quanto... Já tem os momentos certos e tal, né? São mais de 1.500 vídeos que eu já subi, já gravei. Só que hoje eu não tive disposição. Hoje faltou vontade. E essa é uma culpa minha. Então por isso que eu peço desculpa pra vocês. Amanhã é live, tá? Amanhã é live a partir do momento que eu der o play no aplicativo. Então não vai ter vlog. Domingo não vai ter nada. Não sei, talvez eu faça live, mas com certeza não vai ter vlog. Volto na segunda-feira com o ânimo renovado, espero eu. Mais um dia que eu não tive nenhuma notícia do processo do Banrisul, do BNDES, nenhum WhatsApp, nem pra mandar merda. Mas como eu já falei, algumas oportunidades durante esse processo. O que eu podia controlar tá controlado. O que eu não posso, deixa pra quem tem essa responsabilidade. Pelo menos em relação a isso, a minha cabeça já tá, eu acho que resolvida. Vamos ver segunda-feira, né? Quando eu acordar em mais um dia ansioso. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tu que chegou até aqui, eu tenho certeza que tu já deixou teu joinha. Mas vai lá e deixa o hype também. Amanhã tem live, então se tu puder dar uma passadinha, só para deixar uma mensagem e o joinha também, me acompanhar no tempo que tu tiver, vai ser muito bem-vindo.